Seguindo aqui, vamos falar agora um pouquinho de alguns termos com a letra A, tá? Mas como eu falei, para não ficar uma coisa assim muito... pode ser que da letra A eu vá para o J, mentira. Vamos lá. Em muitas situações, a gente vai utilizar o A para indicar a ausência, tá? Então, a ausência. Mas em alguns casos, tá, gente? Isso não é uma regra, assim, tipo, tudo que tem A na frente é ausente. Não, nada a ver. Em muitos casos, tá? Então, por exemplo, a Núria. Lembra do Úria? Do hematúria? Então, anúria, ausência de urina. Anóxia, lembra da hipóxia? A gente viu lá com o Buzz Lightyear? Então, anóxia é o que ele achou que ia acontecer com ele, né? E não aconteceu. É ausência de oxigênio. Gente, você pode ter anóxia em qualquer lugar do corpo, tá? Não associem somente ao cérebro, tá bom? Mas quando a gente tem um caso de anóxia cerebral, infelizmente o indivíduo entrou em morte cefálica, tá? Um dos critérios aí para determinação da morte encefálica é um exame que determina justamente isso, tá? A anóxia. Adipsia, olha que difícil, hein? Adipsia, olha que elegância você falar um negócio desse no meio do plantão, assim, olha, meu paciente está apresentando adipsia. Pelo menos meia dúzia eu vou olhar pra você e fazer, oi? Pois é. A ausência de sede, isso também não é legal, tá? Mas na verdade, gente, isso é comum em idosos, tá? Quando vocês chegarem numa disciplina muito legal que se chama Saúde do Idoso, né? Onde todos as nossas atenções estão voltadas aí para a galera da terceira idade que está dando show e muita gente jovem, a gente vai falar a respeito das mudanças que acontecem nos idosos. E uma delas é essa, né? A gente chega a atender idosos com desidratação. Não porque ele é maltratado pela família e privado de beber água. Não, porque os idosos eles começam a perder aquele reflexo de sentir sede. E aí eles esquecem de tomar água. Esquece de tomar água. Então, se você tem alguém idoso na sua casa, vira e mexe, pergunta para ele se ele quer tomar água, se ele já tomou água, ou leva a água para ele e fala: vovó, toma água. Porque eles esquecem, tá? Então, isso é uma condição que pode acontecer com os idosos e pode acontecer com qualquer outra pessoa, dependendo da situação, tá? Alopécia, né? O que aconteceu com muitas pessoas agora nesse período, né? Que é a queda total ou parcial de pelos e cabelos, né? Então, muitas vezes a gente pergunta para a pessoa: e aí, como é que você tá? Como é que tá o emprego novo? Como é que tá tal coisa? Me deu alopécia. Larguei. Por conta do estresse, né? O estresse é um dos motivos pelos quais o indivíduo acaba desenvolvendo alopécia, né? Que é a queda total ou parcial dos cabelos, tá? Afonia, né? Fonia vem de aparelho fonético, de voz, tá? Então, a afonia é a perda total ou parcial da voz. Professora, mas aonde que a gente vai ver isso? Muitas vezes vocês vão procurar, por exemplo, no Google, a respeito de uma doença. E aí, quando vocês olham lá nos sinais e sintomas, pode ter escrito lá para vocês afonia. Aí você vai perder maior tempo procurando no Google o que que é. Agora, quando você já sabe, você tem esse tempo poupado, né? Então, afonia é a perda total ou parcial da voz. Afagia, né? Afagia vem da impossibilidade de realizar a deglutição do alimento, né? O indivíduo não consegue deglutir. Então, pode ter vários motivos, tá, gente? Um deles é, por exemplo, o famoso derrame, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho os nomes para eles. Então, o acidente vascular, né, na cabeça, ele pode deixar o indivíduo aí futuramente, né, com uma sequela de não conseguir deglutir. E aí ele acaba tendo que optar por outros meios de se alimentar, tá? Afebril, ausência de febre. Apneia, ausência de respiração, né? Então, tanto o afebril quanto a apneia a gente viu no comecinho dos vídeos, né? O eupneia, respiração ok, e a apneia, que eu deixei mais para frente para falar dessa questão da ausência. E a atrofia é a diminuição adquirida do volume e do peso de um órgão, né? Que havia alcançado o seu tamanho normal. É diferente do indivíduo não se desenvolver, tá? Isso é diferente. Agora, a pessoa atrofiou, ou seja, ela, né, tinha um tamanho normal e depois ela foi atrofiando. Isso é muito comum também com idosos, né, que por alguma patologia acabaram ficando aí acamados. E aí os braços foram atrofiando, os dedos foram atrofiando, foram aí tendo uma diminuição de volume e de peso, tá?
E daqui a pouco a gente fala mais a respeito de termos com a letra A.